Sejam todos muito bem-vindos ao canal Zootecnia em CAD. Eu sou o professor Everson e no vídeo de hoje, corte AA do galpão para reprodução de suínos, esquadrias e cobertura. Vinheta. Muito bem, vamos retornar no projeto lá em AutoCAD. Primeira providência, eu vou lá no comando aparar, cursor na área de desenho, Enter para o modo aparar direto. E aí eu vou aparar todas as linhas que estão em cima das portinholas. Enter para finalizar o comando aparar. A minha portinhola ela tem 90 centímetros de altura, então vou lá no comando deslocamento, cursor na área de desenho, informa a distância, 0,9. Enter. Clica na linha do piso, clica para cima. Enter para finalizar o comando deslocamento. Vou lá no comando aparar, cursor na área de desenho. Primeira parte do comando aparar, base do corte. Vou selecionar essas duas linhas que eu tenho aqui. Enter para finalizar a base do corte. A segunda parte do comando aparar, quais objetos serão cortados? Ora, essa linha que eu tenho aqui e essa outra linha que eu tenho aqui. Enter. Em seguida, eu vou lá no comando corresponder, vou selecionar todas essas linhas que eu tenho aqui nas baias. Enter para finalizar a seleção. Eu quero que elas fiquem na camada alvenaria em vista. Clico. Vou dar um zoom aqui na portinhola da primeira baia. Eu vou criar um perfil de 3 centímetros de espessura, então vou lá no comando deslocamento, cursor na área de desenho, informa a distância, 0,03. Enter. Clica na linha, clica para baixo, clica na linha, clica para esquerda, clica na linha, clica para direita, clica na linha, clica para cima. Enter para finalizar o comando deslocamento. Em seguida, eu vou lá no comando concordância, cursor na área de desenho, setinha para baixo, opção raio. O raio vai ser 0, Enter. Setinha para baixo novamente, opção múltiplo. Vou fazer a concordância entre essas duas linhas aqui, essas outras duas linhas aqui, e aqui embaixo a mesma coisa. Enter para finalizar o comando concordância. Em seguida, eu vou selecionar todas essas linhas que eu tenho aqui da portinhola, vou lá no menu de camadas, e vou colocar na camada esquadrias. ESC, vamos dar um zoom aqui nessa região. O meu perfil ele tem 64 centímetros de comprimento. 64, se eu dividir por 4, isso aqui vai dar 16 centímetros. Então, vou lá no comando deslocamento, cursor na área de desenho, informa a distância, 0,16. Enter. Clica na linha, clica à direita, clica na linha, clica à direita, clica na linha, clica à direita. Enter, eu finalizo o comando deslocamento. Enter, eu chamo o comando deslocamento novamente. Eu vou digitar a distância de 0,01. Enter. Clica na linha, clica à direita, clica na linha, clica à esquerda. E vou fazer a mesma coisa com as demais linhas. Enter. Em seguida, eu seleciono as linhas do centro. Pressiono Delete. Vamos diminuir o zoom. Comando copiar, cursor na área de desenho. Eu vou selecionar a portinhola. Enter para finalizar a seleção. Ponto base vai ser essa quina aqui. Eu vou colando nas demais baias. Enter para finalizar o comando copiar. Eu agora vou trabalhar as portas. Essas portas estão a 2,10 metros de altura. Então vou lá no comando deslocamento, cursor na área de desenho, informa a distância, 2,1. Enter. Clica na linha de piso, clica para cima. Enter para finalizar o comando deslocamento. Em seguida, vou lá no comando aparar, cursor na área de desenho. Primeira parte do comando aparar, base do corte. Ora, eu quero que meu corte venha até esse ponto. Vão ser esses dois pontos aqui e esse outro ponto aqui. Enter para finalizar a base do corte. Segunda parte do comando aparar. Quais linhas serão cortadas? Ora, essa linha aqui e essa linha aqui. Enter, eu finalizo o comando aparar. Enter, eu chamo o comando aparar novamente. E Enter, eu coloco o comando aparar no modo direto. Vou clicar aqui nesse ponto e nesse outro ponto aqui. Enter para finalizar o comando aparar. ESC, vamos dar um zoom aqui na região de trabalho. Comando corresponder, cursor na área de desenho. Eu quero que essa linha aqui, Enter, esteja na camada esquadria. Em seguida, eu vou lá no comando deslocamento, cursor na área de desenho. Como essa aqui é uma porta de madeira, então eu preciso esconder a junção da madeira com a parede. Então, para isso, eu vou colocar um alisar. Nesse caso, vai ser um alisar de 5 centímetros. E por ser um alisar de madeira, esse acabamento ele vai estar 5 centímetros para fora da porta. Então, vou informar a distância, 0,05. Enter.
clica na linha, clica para fora, clica na linha, clica para fora, clica na linha, clica para fora. Enter para finalizar o comando de deslocamento. Vou lá no comando concordância, cursor na área de desenho. Setinha para baixo, opção múltiplo. Vou fazer a concordância entre essas duas linhas aqui e entre essas outras duas linhas que eu tenho aqui. Enter para finalizar o comando concordância. Vou lá no menu de camadas e vou colocar na camada esquadrinhas. Em seguida, eu vou lá na ribbon bloco, botão inserir e vou localizar o bloco maçaneta da porta. Vou pegar aqui maçaneta da porta, alavanca vista frontal. Clico, cursor na área de desenho. Vou dar um zoom aqui nessa região. Ferramenta ou Snap-D, Enter. Ponto base vai ser essa quina aqui. Afasto o cursor a partir de ponto base, arroba, eu vou caminhar menos 0,05 no X, vírgula 1,1 no Y. Enter. Vamos diminuir o zoom. Lembrando que a hora que a porta do depósito ela se fechar, a maçaneta ela vai estar à direita da porta. Vamos diminuir o zoom, vamos botar aqui na região de trabalho. Agora eu tenho aqui a porta de entrada do galpão, é uma porta de metalon. Para eu desenhar essa porta, a primeira providência, eu vou lá no menu modificar e vou pegar a ferramenta quebrar em um ponto. Cursor na área de desenho. Seleciono essa linha, vou quebrar aqui nesse ponto. Novamente, expanda a ribbon modificar, quebrar em um ponto, cursor na área de desenho. Seleciono essa linha e vou quebrar aqui nesse ponto. Essa porta ela tem 5 centímetros de espessura, então vou lá no comando deslocamento, cursor na área de desenho. Informa a distância, 0,05. Enter, clica na linha, clica à direita. Olhando a planta baixa, na hora que essa porta se fechar, ela vai estar mais na parte interna do galpão. Vamos retornar aqui para a área de desenho. Eu vou dar Enter para finalizar o comando deslocamento. Por ser uma porta de metalon, ela vai estar encaixada no vão da porta. Então, nesse caso, eu vou desenhar essa porta com um perfil de 3 centímetros. Vou lá no comando deslocamento, cursor na área de desenho, informa a distância, 0,03. Enter. Vou clicar nessa linha e vou clicar para baixo. Enter para finalizar o comando deslocamento. Vou clicar aqui nessa linha, clica no grip e joga para trás. ESC. Vou selecionar essas linhas que eu tenho aqui. Vou lá no menu de camadas e vou passar essas linhas para a camada esquadrias. ESC, vamos diminuir um pouco o zoom. Vou lá no comando corresponder, cursor na área de desenho. Vou selecionar essa linha que eu tenho aqui. Enter para finalizar a seleção. Essa linha agora ela vai ficar na camada alvenaria em vista. Então basta clicar no objeto que esteja nessa camada. Vamos subir um pouco o desenho e vamos retornar lá na planta baixa. Então repare que essa parede que eu desenhei aqui nesse ponto, ela não vai ficar em corte. Então, por isso que ela tem que ficar na camada alvenaria em vista. A hora que eu fechar essa porta, eu vou enxergar a maçaneta. Embora a linha de corte ela esteja acima da maçaneta, quando a porta estiver fechada, eu preciso desenhá-la. Então, vamos retornar lá para a área de trabalho. Vamos dar um zoom aqui nessa região. Esse bloco ele não se encontra dentro do modelo zootecnia.dwt, então eu preciso buscar ele lá nos meus arquivos. Então vou lá no botão inserir, blocos recentes, e o bloco se encontra aqui nesse ponto. Maçaneta, alavanca, vista lateral. Clico, cursor na área de desenho, vou dar um zoom aqui nessa região. Ferramenta ou Snap-D, Enter. Ponto base vai ser essa quina que eu tenho aqui. Afasta o cursor a partir de ponto base, arroba, eu vou deslocar 1,10 m, sinal de menor, como eu estou indo para cima, o ângulo é de 90 graus. Enter. Posso fechar essa caixa de diálogo que eu tenho aqui. Vamos diminuir o zoom. O bloco está na posição correta. Eu vou lá no comando espelhar, cursor na área de desenho. Vou selecionar o objeto, Enter para finalizar a seleção. Vou agora desenhar a linha de espelho. Para isso eu vou usar a ferramenta MID 2, Enter. Primeiro ponto do meio vai ser essa quina aqui, segundo ponto do meio vai ser a quina oposta. Eu peguei exatamente no meio do perfil da porta. Eu posso pressionar F8 e aí eu vou clicar aqui nesse ponto. Excluir objeto de origem? Não. E aí agora eu vou desligar o F8, ou seja, eu vou desligar o comando ON. E aí está pronto a porta. Eu vou colocar essa porta na outra extremidade do galpão. Então vamos diminuir o zoom, vamos lá para a outra extremidade. Para isso, eu vou lá no comando aparar, cursor na área de desenho, Enter para o modo aparar direto, e aí eu vou aparar essas duas linhas que eu tenho aqui. Enter para finalizar o comando aparar,
Vou deletar a linha que ficou aqui em cima e essa linha que ficou aqui na lateral da mureta. Vamos diminuir o zoom. Vamos lá na porta que eu desejo. Comando espelhar cursor na área de desenho. Vou selecionar todos os objetos que me interessam. Enter para finalizar a seleção. Ponto base, vou clicar aqui no meio do galpão. Vou começar a movimentar para cima. E aí eu vou clicar aqui no rastreador de objetos. Ou então eu ativo o orto pela tecla F8. Vou clicar aqui nesse ponto. Excluir objetos de origem? Não. Vamos conferir como é que foi a colagem da porta. Não há nada fora do lugar, então está correto. Um detalhe é que quando essa porta ela se fechar, eu vou enxergar exatamente essa parte de trás aqui da maçaneta. Então, por isso que eu tenho que ter essas circunferências aqui no desenho. O mesmo não vai ocorrer com a outra maçaneta. A hora que essa porta aqui se fechar, eu vou enxergar exatamente essa parte aqui, esse lado da maçaneta. Então, aquela circunferência ela tem que ser tirada do bloco. Então, vamos lá para a região de trabalho. Eu vou lá no comando explodir cursor na área de desenho. Vou selecionar os dois blocos, Enter para finalizar a seleção e executar o comando explodir. Em seguida, eu vou lá no comando aparar cursor na área de desenho, Enter para o modo aparar direto. Vou deletar essa circunferência aqui na parte de dentro da maçaneta. E do outro lado, a mesma coisa. ESC, comando corresponder, cursor na área de desenho, vou selecionar as duas maçanetas, Enter para finalizar a seleção. Eu quero que essas duas maçanetas fiquem na camada esquadrias. Basta clicar no objeto que esteja nessa camada. Um detalhe que não precisaria ser colocado. Vamos diminuir o zoom, vamos centralizar a planta e agora eu vou trabalhar o telhado. O meu telhado ele tem 1,66 m a partir da laje. Então vou lá no comando deslocamento, cursor na área de desenho, informa a distância, 1,66. Enter. Clica na linha da laje, clica para cima. Enter duas vezes, eu vou informar a espessura do telhado, 0,05. Enter. Clica na linha, clica para cima. Enter para finalizar o comando deslocamento. Eu vou lá no comando corresponder, cursor na área de desenho, vou selecionar essas duas linhas, Enter. Eu quero que essas duas linhas fiquem na camada cobertura, então basta clicar no objeto que esteja nessa camada. Em seguida, eu vou lá no comando concordância, cursor na área de desenho, setinha para baixo, opção múltiplo. Eu vou fazer a concordância entre essa linha que eu tenho aqui e a linha mais externa do telhado. A mesma coisa do outro lado. Vou fazer a concordância entre a linha mais externa do telhado e essa linha de beiral que eu tenho aqui na extremidade. Enter para finalizar o comando concordância. Vamos diminuir o zoom. Comando estender, cursor na área de desenho. Primeira parte do comando estender, base da extensão. Vai ser essa linha e a linha oposta. Enter para finalizar a base da extensão. Segunda parte do comando estender. Quais objetos serão estendidos? Ora, essa extremidade aqui e essa outra extremidade aqui. Enter para finalizar o comando estender. Vamos diminuir o zoom. Agora eu preciso determinar até que ponto essa linha vai descer aqui no beiral. Para isso eu vou retornar no memorial. E aí recordando, se para 1,66 m de altura eu tenho 5,3 metros de hipotenusa, para 6 metros de hipotenusa, qual que vai ser essa altura? Se eu fizer as contas, isso vai dar 1,98 metros. Então vamos retornar lá para o AutoCAD, vou lá no comando deslocamento, cursor na área de desenho, informa a distância, 1,98. Enter, vamos dar um zoom, vou clicar nessa linha aqui de dentro e vou jogar ela para baixo. Enter para finalizar o comando deslocamento. Vamos diminuir o zoom, comando concordância, cursor na área de desenho, setinha para baixo, opção múltiplo. E aí eu vou fazer a concordância entre essas duas extremidades aqui e as duas extremidades opostas. Enter para finalizar o comando concordância. Eu vou lá no comando aparar, cursor na área de desenho. Primeira parte do comando aparar, base do corte. Ora, vai ser essa linha e vai ser a outra linha da outra extremidade. Enter para finalizar a base do corte. Segunda parte do comando aparar, quais objetos serão aparados? Ora, exatamente essa linha de cobertura interna. Enter para finalizar o comando aparar. Vou diminuir o zoom. Agora eu preciso desenhar os oitões que eu tenho aqui nas extremidades do telhado. Para isso eu vou lá no menu de camadas e vou ativar a camada alvenaria em corte. Comando linha, cursor na área de desenho, vou dar um zoom na região de trabalho. Vou clicar aqui nesse ponto
e vou ligar aqui em cima do telhado. Enter duas vezes, vou repetir o mesmo procedimento do outro lado. Enter para finalizar o comando linha. Vou dar um zoom aqui nessa região, vou expandir a ribbon, modificar, comando quebrar em um ponto. Vou selecionar essa linha e vou quebrar aqui nesse ponto. Vou repetir o comando quebrar em um ponto, cursor na área de desenho, vou clicar aqui nesse ponto e quebrar aqui nesse ponto. Comando corresponder, cursor na área de desenho. Eu quero que essa linha aqui, Enter, fique na camada alvenaria em corte. Vamos diminuir o zoom e vamos repetir o mesmo procedimento do outro lado. Vamos dar um zoom aqui na região de trabalho. Comando linha, cursor na área de desenho. Vou clicar aqui nesse ponto e vou clicar aqui em cima. Enter duas vezes. Comando linha novamente. Pouso o cursor nessa quina. Vou clicar aqui nesse ponto e vou continuar subindo. O rastreador de objetos desapareceu, então eu pressiono Ctrl, botão direito do mouse, vou escolher a opção perpendicular. E aí vou clicar aqui no telhado. Enter. Em seguida eu expando a ribbon modificar, comando quebrar em um ponto. Vou selecionar essa linha aqui e vou quebrar nesse ponto. Novamente, expanda a ribbon modificar, quebrar em um ponto. Vou selecionar a linha de baixo e vou quebrar aqui nesse ponto. Vamos dar o zoom. Comando corresponder, cursor na área de desenho. Eu quero que essa linha aqui, Enter, fique na camada alvenaria em corte. Então basta clicar no objeto que esteja nessa camada. Vou pressionar o botão espessura de linhas só para conferir e aí eu posso desligar. Vamos diminuir o zoom. Eu agora posso trabalhar as caixas d'água, então para isso eu vou lá no menu de camadas e vou ativar a camada hidráulica geral. Vamos diminuir o zoom, vamos lá para a caixa d'água. Eu vou aqui nas ferramentas ou Snap, vou clicar aqui na setinha e vou verificar se a ferramenta quadrante está ativa. Está ativa, basta clicar aqui na setinha novamente. Vou lá na ribbon desenhar e vou escolher o comando linha de construção. Cursor na área de desenho. Setinha para baixo, vou escolher a opção vertical. Vou clicar aqui nesse quadrante e vou clicar aqui nesse outro quadrante. Nas demais caixas d'água, eu vou pegar somente o centro. Enter para finalizar o comando linha de construção. Vamos diminuir o zoom, vamos lá para o corte AA. A minha caixa d'água, de acordo com o memorial, ela tem 72 centímetros de altura, então vou lá no comando deslocamento, cursor na área de desenho, informa a distância, 0,72. Enter. Clica aqui na linha da laje, clica para cima. Enter para finalizar o comando deslocamento. Vou dar um zoom aqui na região de interesse. Vou desenhar a tampa da caixa d'água com 5 centímetros de espessura, então comando deslocamento, cursor na área de desenho, informa a distância, 0,05. Enter. Clica na linha, clica para baixo. Enter para finalizar o comando deslocamento. Enter, eu chamo o comando deslocamento novamente. Vou dar uma distância de 10 centímetros, 0,1. Enter. Clica na linha, clica para dentro. Clica na linha, clica para dentro. Enter para finalizar o comando deslocamento. Vou lá no comando corresponder, cursor na área de desenho. Eu quero que essas duas linhas aqui, Enter, fiquem na camada hidráulica geral. Então vou clicar no objeto que esteja nessa camada. Comando linha, cursor na área de desenho. Vou ligar uma linha aqui em diagonal. Enter duas vezes. Vou fazer o mesmo procedimento do outro lado. Enter para finalizar o comando linha. Vou lá no comando aparar, cursor na área de desenho. Primeira parte do comando aparar, base do corte. Vai ser essa linha de cima e aqui é a linha da laje. Enter para finalizar a base do corte. Segunda parte do comando aparar. Quais linhas serão aparadas? Ora, essas linhas aqui e a parte de baixo também. Enter. Enter, eu chamo o comando aparar. Enter, eu coloco o comando aparar no modo aparar direto. E eu vou aparar essas duas linhas que eu tenho aqui e essas outras duas linhas que eu tenho aqui. Enter para finalizar o comando aparar. Posso deletar essas duas linhas que ficaram aqui. Eu preciso somente da marcação do centro da caixa d'água. Vamos dar o zoom aqui na caixa d'água que eu estou desenhando. Comando aparar novamente, cursor na área de desenho, Enter para o modo aparar direto. E aí eu vou aparar as linhas que não me interessam. Enter. As linhas que sobraram, eu vou usar o comando Delete. Então, vou selecionar e pressionar Delete. Comando copiar, cursor na área de desenho, vou selecionar a caixa d'água, Enter para finalizar a seleção, ponto base, vou pousar o cursor aqui no meio dessa aresta. A hora que a ferramenta ou Snap Meio acender, eu caminho para baixo em cima do rastreador de objetos vertical. E eu vou clicar aqui nesse ponto. Vou copiar para esse centro que eu tenho aqui e para esse outro centro que eu tenho aqui. Enter para finalizar o comando copiar. Posso deletar as linhas auxiliares, delete. Vamos diminuir o zoom.
Eu vou lá na ferramenta Janela de Zoom, cursor na área de desenho. Vou aplicar uma janela de zoom saindo desse ponto aqui e indo até o ponto oposto, pegando toda a estrutura do telhado. Bem, com isso nós finalizamos a parte de esquadrias e cobertura do corte AA. No próximo vídeo, iremos começar a parte de anotação e cotagem. Se você gostou desse vídeo, aproveite para se inscrever nesse canal, não deixe de ativar o sininho para receber as notificações, não deixe de dar o seu like ou o seu dislike. A gente se vê no próximo vídeo. Fui!